Olá, como estão? Espero que bem. Bom, antes de começar o vídeo de hoje, espero que o penúltimo, último na semana que vem do ano, lembrar dos cursos de verão da Epocare, Filosofia Clínica, que estão aí no site da Epocare, que está no link, o link do site está na descrição, está no Instagram da Epocare, está no grupo de WhatsApp da Epocare também, que vocês entram no grupo através do site, tem lá o link direto para entrar no grupo e receber todas as informações. São 6 ou 7 mini cursos, introduções, entre 15 de janeiro e 29 de fevereiro, de terça a quinta-feira, 2 encontros cada cursinho, cada mini curso, uma introdução a vários assuntos e todos com contribuição espontânea, né? A pessoa pode, se quiser pagar por Pix ou por QR Code. O QR Code vem com um valor zero e a pessoa escolhe o valor que queira pagar, mas independe do pagamento o acesso à formação. É só se inscrever. Embaixo de cada cardzinho de da programação, da divulgação, está ali o link do Forms, do Google Forms, para as pessoas se inscreverem e escolherem na inscrição os cursos que queiram fazer, que queiram acessar, né, todos com a presença do professor, né? Não é nada EAD, tudo com presença, com horário para começar, para acabar, com interação. De filosofia clínica, de terapia, estruturalismo, estoicismo, que é o que eu vou falar um pouco hoje. Então, lembrando, todos os links de todos os acessos desses mini cursos estarão aqui na descrição deste vídeo, né? Acompanhe no Instagram, no site e aqui no YouTube também. Bom, hoje eu quero falar um pouco sobre filosofia, né? Que vai ser um dos temas num dos mini cursos sobre o estoicismo. É uma introdução, vamos ter 2 encontros de no máximo 2 horas cada encontro, né? Um dia numa semana, no mesmo dia na outra semana, né? E para ter uma introdução, para as pessoas poderem fazer um pouco de conversação, trazerem suas dúvidas. Mas primeiro, como abordar o estoicismo, né? Tão em moda hoje nos Estados Unidos, na América do Norte, na Europa e também no Brasil, na América do Sul. O estoicismo parece que deu uma revigorada aí em várias estratos sociais, desde as questões das pesquisas, quanto no dia a dia, quanto nas terapias, quanto nas empresas. Em vários lugares o estoicismo aí parece que está na moda. E muita gente pergunta, né, para mim, como podemos abordar o estoicismo? O que ele nos diz? O que podemos tirar do estoicismo? Bom, filosofia grega antiga, Zenão, fundador do estoicismo, Zenão de Cítio, 300 a.C., e a escola em atividade sem parar, ininterrupta, durou até mais ou menos 100, 200 depois de Cristo. Então, 500 a 600 anos de atividade ininterrupta da escola, com vários filósofos que ficaram à frente da escola. Isso não aconteceu com quase nenhuma outra escola na antiguidade. Quando Platão morreu, a academia perdeu aquilo que Platão tanto proclamava na sua filosofia. Quando Aristóteles morreu também, quando Epicuro morreu também, né? Ficaram ou repetindo muitas coisas, ou a coisa se desviou de uma forma muito grande. Depois, no platonismo, só no neoplatonismo, depois é que ele deu uma revigorada, já mas com outro interesse, né? Com outro viés. Já a filosofia estoica durou com os mesmos paradigmas, com os mesmos conceitos fundamentais durante 500, 600 anos da filosofia grega antiga, de 300 antes de Cristo até mais ou menos 100, 200 no século I da nossa era. Então tem muita coisa, fervilhou muitas respostas, muitos diálogos. Vamos lembrar que filosofia sempre se fazia, hoje nem tanto, em diálogo. As filosofias, as escolas filosóficas não estavam só esotericamente com S, né, para dentro, elas estavam esotericamente com X,
né, que é para fora, dialogando com outras escolas, respondendo ao cético, respondendo aos seus concorrentes, outras escolas eram concorrentes, né, de teorias, de percepção de mundo, de filosofia, de bem viver. Então, havia um diálogo muito forte, sempre a filosofia se dava em função de diálogos. Na história da filosofia isso também acontece bastante, quando lemos filosofia, às vezes é bom a gente entender para quem que esse autor está falando, porque ele está respondendo alguém, normalmente está respondendo alguém, ou discordando de alguém, ou concordando com alguém, ou respondendo a algum outro. Né? Isso até a filosofia contemporânea. Há um diálogo na filosofia, por isso que às vezes é complicado ler filosofia, porque tem muita coisa subentendida ali. Né? Por que ele está falando isso? O que ele está querendo dizer com isso? Está respondendo a um diálogo que já vem aí há algum tempo na história, nos diálogos com outros filósofos, com outras teorias, com questões. Então a filosofia ela acaba se englobando, nunca é uma peça separada de um todo. Ela sempre tem alguma coisa a ver com o seu passado recente ou mais adiante, como Heidegger, que estava respondendo à metafísica grega antiga. Então, ler Heidegger é compreender que ele está dialogando com Aristóteles, com Platão, com Heráclito, né? Então, e aí, importante compreender um pouco os conceitos fundamentais dessa filosofia da qual Heidegger hoje estava nos dias de hoje dialogando, né? Tentando mostrar a sua filosofia hoje em diálogo com a filosofia, com a história da filosofia. Então, a filosofia é um pouco densa nesse sentido. Todo texto tem muitos textos, né? Muitos textos dentro. O dos filósofos estoicos é a mesma coisa. Então, eu acho que uma coisa muito importante para a gente compreender o estoicismo é determinar antecipadamente, que não precisa ser só essa, mas ter clareza do que queremos tirar dessa filosofia. Qual leitura que nós queremos ter? Depende daquilo que nós queremos tirar, nós vamos abordar os textos de uma certa maneira. Se eu quero tirar outra coisa, eu vou abordar de outra maneira. Então, eu anotei aqui algumas formas das quais a gente pode pensar em como abordar os textos. Qualquer texto, mas aqui eu falo do estoicismo. O que queremos do estoicismo? Porque ele pode, hoje, o estoicismo pode nos mostrar uma parte individualista do indivíduo como uma fortaleza de si, que é assim que lê, por exemplo, o estoicismo, é com essa chave de leitura que os norte-americanos né, leem o estoicismo, por característica da sua sociedade mais individualista, eles também leem o estoicismo a partir dessa chave de leitura e tiram do estoicismo muita informação para uma fortaleza individual. Né? Dá para ler o estoicismo assim? Dá. Né? Vai tirar muita coisa que não tem a ver com isso, mas dá para ler. É isso que os norte-americanos tiram do estoicismo. Né? O super-herói, como ter uma fortaleza individual, como passar pelas dificuldades da vida, como ser uma pessoa, um indivíduo melhor, mais resiliente. Dá para ler. É uma chave de leitura, uma maneira de se aproximar do texto. Já os europeus aqui enxergam o estoicismo mais como uma terapia, mas uma terapia já voltada para a clínica terapêutica. Então, aqui é lida por psicólogos, psicanalistas, psiquiátricas, terapias cognitivas comportamentais, e leem o estoicismo para tentar trazer para essas terapias algumas das teorias e práticas mentais, cognitivas e até físicas, sensoriais do estoicismo. Então, aqui o estoicismo é lido pela chave de leitura terapêutica. Né? Tem meditações estoicas, tem livro de autoajuda do estoicismo, tem um livro de 365 dias do estoicismo que você vai lendo como se fosse um calendário, com frases de reforço. Sim? É uma maneira de abordar o estoicismo. E o estoicismo brasileiro, que não fica atrás e traz, hoje, já reconhecidamente, principalmente na Europa, não tanto nos Estados Unidos, mas principalmente na Europa, como um estoicismo humanista, a partir de uma visada cosmopolita, koinos, que é comum em grego, uma koinonia. Né? Então, o estoicismo brasileiro, do qual tem a felicidade de fazer parte ativa do grupo, do professor Aldo Dinucci, que ele continua levando esse grupo, né? E o estoicismo para o mundo inteiro com essa pegada, com esse viés de um estoicismo humanista. Dá para ler assim? Também dá para ler. Quais outras formas do estoicismo? Muitas. Mas então, o que é o estoicismo em si? Bom, aí é uma outra questão. Então,
eu acho que para a gente ler o estoicismo, ou qualquer filosofia, ou qualquer pesquisa que a gente for fazer em qualquer área, seria importante antes a gente pensar o que a gente quer tirar de lá. Como nós queremos ver isso, né? Então, por exemplo, tem aqui, né, deixa eu olhar aqui onde eu anotei, a gente pode ler um texto a partir de um viés estético. Podemos ser uma leitura estética. Vamos ler aquele texto tendo para que eu tenha uma experiência estética com ele. Então eu vou fazer do texto me dar aquilo que eu quero receber. Como aquilo traz certas categorias estéticas para o meu viver, para a minha compreensão, para mim mesmo. Então eu tenho uma abordagem estética do texto. Eu vou tirar dele aquilo que eu quero tirar a partir da visada estética. Eu posso ler um livro a partir de uma visada política. E política não só partidária, mas política enquanto cidadania, enquanto polis, enquanto também pode ser partidária, né? Mas não única, exclusivamente, nem fundamentalmente partidária, mas como um texto político. O que a política quer? A política, de certa forma, quer transformar a realidade num dever ser. Tem imbuído na política uma ética, né, que vai ser aquela que eu quero reforçar. Então eu posso ler, eu já tenho minhas convicções políticas, sociais, de cidadania e éticas, e quero ler o texto para confirmar, e isso eu posso usar o estoicismo para confirmar, e qualquer outra filosofia. Né? Mas o estoicismo ele é muito vasto, tem muita teoria nele, então dá para tirar dele ali uma visada política, uma maneira de pensar a sociedade, como retransformá-la de forma política, ética e social. Dá para ler assim? Dá para ler assim. Nós podemos também nos aproximar do texto do estoicismo através de uma hermenêutica, que seria uma forma mais acadêmica de pesquisa. E ali nós vamos tentar encontrar no texto o que ele nos diz. Temos que ter uma postura mais aberta ao texto. Eu quero compreender o estoicismo pelo estoicismo. Aí eu vou para uma etimologia, vou ter que compreender alguns conceitos fundamentais no grego antigo, compreender a história que está e o contexto em que eles estão inseridos em todo esse tempo que durou. Vou ter que ter outras chaves de leitura para ter uma abordagem hermenêutica, acadêmica, de pesquisa. E, fundamentalmente, pode ser que eu encontre coisas que eu nem esperava ou até que vão contra as minhas convicções iniciais. Claro que eu vou ter alguma convicção inicial, mas como pesquisador, pode ser que eu inicie num caminho procurando um objetivo e acabe encontrando outros. E isso faz parte dessa postura hermenêutica, que outras habilidades, outras ferramentas cognitivas são necessárias. Foi assim, foi dessa visada dessa perspectiva que eu abordei o estoicismo, porque tanto no mestrado, está lá na Amazon meu livro do mestrado, A Ética do Bem Viver em Epiteto, e também está lá no Amazon a minha tese de doutorado, que também é sobre a ética social do estoicismo. Então, eu pessoalmente abordei o estoicismo a partir de uma perspectiva hermenêutica, de pesquisa, tentando compreender o que o estoicismo tem para me dizer. Tanto que, aos 45 do segundo tempo, eu mudei minha dissertação de mestrado porque encontrei algo que eu não esperava na pesquisa. Estava toda direcionada para um lado e resolvi, no último momento, ir para o outro lado porque apareceram coisas das quais eu não esperava. E para mim fazia mais sentido aquilo do que a outra que eu estava pesquisando até aquele momento. Então, esse é uma visada hermenêutica. Também podemos ler aí o texto, né, com uma metodologia, né, qual a metodologia, qual o caminho que eu vou usar para acessar o texto? Fenomenológica, qual que eu botei aqui? Histórico-indiciária, que mais? Nem enxergo, para que eu tenho que botar o óculos. Existencial. Então, quer dizer, qual a maneira, qual a metodologia que eu vou usar para acessar isso? Eu já sei que eu quero esse viés, quero tirar do texto isso, ou quero explorar o texto como uma hermenêutica, mas ainda eu preciso ter as ferramentas, instrumental,
para chegar lá e poder compreender aquilo que eu estou pesquisando, que isso se chama metodologia. Que no Brasil se dá pouquíssima atenção na academia e na Europa é muito importante. Na Europa a gente vê a importância que os filósofos dão à metodologia de pesquisa. E metodologia de pesquisa não é a BNT, né? Não são normas. A metodologia de pesquisa é fenomenologia, é estruturalismo, é hermenêutica da compreensão ou hermenêutica da interpretação. Tem várias formas de ser fenomenológica, tem várias formas, né? O Heidegger escreve no seu livro lá que ele vai usar a fenomenologia, uma analítica da linguagem, uma analítica existencial. A metodologia é muito importante para a gente poder percorrer o caminho e saber o que estamos encontrando e poder ter uma noção, um parâmetro de avaliação de que nosso caminho está sendo proveitoso em função da nossa pesquisa, do nosso objetivo. E o Brasil não dá muita bola para metodologia. Ah, vai lendo, né? Dão meio assim por dado que as pessoas sabem pesquisar, sabem escrever, sabem e não sabem, né? Será que não é à toa que tem tanta tese e dissertação que não tem um mínimo sentido acadêmico, só para preencher o certificado e receber o diploma? Porque se dá pouquíssima atenção no Brasil à metodologia de pesquisa. Qualquer cientista natural, das ciências naturais, vai ter uma atenção enorme sobre a sua metodologia, porque ela que faz a revisão, é por ela que se faz a revisão daquilo que possivelmente se pode conhecer, que é um conhecimento. Ciências sociais também tem muita metodologia, às vezes mais estatísticas, mais matemática, mas é uma forma de abordar, é uma metodologia, e é a partir dela que nós vamos poder reconhecer o que estamos pesquisando, né? Então, pode ser uma metodologia analítica, uma metodologia fenomenológica, como seja, né? E é importante também, penso eu, que a, antes de começar a ler o texto, de se aproximar do texto, pegar o texto na mão do estoicismo, que seja o livrinho do Marco Aurélio, o Manual de Epiteto, os fragmentos de Zenão do estoicismo antigo, Sêneca, quaisquer que sejam, Cícero, entender, compreender um pouco o que eu quero com isso. É uma questão mais subjetiva, mais existencial. Eu quero algo para mim, para a minha vida. Não quero fazer grandes pesquisas, não vou escrever nada. Ou quero fazer uma pesquisa, ou quero usar isso para reafirmar certos pensamentos, com o meu viés de expectativa já antecipado. Bom, mas eu acho que é importante também a gente compreender um pouco o contexto de uma filosofia grega antiga. E fundamentalmente do estoicismo, falando do estoicismo. E tem um livro muito bom sobre isso. Muito bom, que ele é um livro que se usa academicamente, mas eu recomendo ele para pessoas que não são acadêmicas, porque ali tem, de uma forma resumida e às vezes até ampla, resumida e ampla, né? Em alguns casos, dos filósofos da antiguidade. E esse livro, além de ter questões acadêmicas interessantes e as teorias bem explicadas, conta os anedotários da época, né? As ocasiões, os acontecimentos que realmente aconteceram naquela época, que tem testemunhos que falaram, que viram, e a pessoa faz uma doxografia, né? Ela escreve o que ouviu alguém falar, mas muitas pessoas ouviram falar, então ele vai falando, e às vezes tem até contradições. Ele me diz, não sei se foi assim, se foi assado, um fala assim, outro fala assado. É quase um diário, né? Feito depois, né? Que foi feito. Esse livro é muito interessante, é acessível, né? Todos os níveis e as pessoas que querem, todos os níveis de abordagem e de conhecimento sobre a filosofia grega antiga podem acessar esse livro e tirarem dele coisas bem interessantes. Esse livro do Diógenes Laertios, Vidas e Doutrinas dos Filósofos Ilustres. Então ele tem lá desde Heráclito, Sócrates, os estoicos, Epicuro, alguns filósofos que quase ninguém ouviu, Hipátia. Bom, olha, muito interessante, muito interessante. Vale a pena conseguir esse livro aí, vocês terem esse livro em mãos e lerem, que é um anedotário, ao mesmo tempo tem ali questões muito importantes, legais sobre a filosofia grega antiga de cada filósofo, de cada escola. E aqui, no livro 7, ele fala sobre o estoicismo. E o que é importante, eu acho, a gente compreender antecipadamente, a gente fazer uma abordagem, qualquer viés que a gente queira, perspectiva, a gente compreender que o estoico, a filosofia estoica, é uma filosofia orgânica. Diz aqui, ó,
no parágrafo 40 do Diógenes Laertius sobre o estoicismo. Diz Diógenes Laertius: os estoicos comparam a filosofia a um ser vivo, onde os ossos e os nervos correspondem à lógica, as partes carnosas à ética e a alma à física. Ou então comparam-no a um ovo, a casca à lógica, a parte seguinte à clara à ética e a parte central à gema, à física. A parte central, que é a gema, à física. Ou a comparam ainda a um campo fértil. A cerca externa é a lógica, os frutos são a ética e o solo, as árvores são a física. Ou comparam-no a uma cidade bem amuralhada e racionalmente administrada. E nenhuma parte é separada das outras, como dizem alguns estoicos, mas ao contrário, todas estão estreitamente unidas entre si. Ou seja, essa filosofia organicista é muito importante compreendermos isso, ou abordarmos a filosofia estoica em qualquer um dos filósofos, porque todos eles têm essa mesma noção, desde 300 a.C., não, até Epiteto, ou até Sêneca, Marco Aurélio, Cícero, todos eles, Epiteto, Musônio Rufus, que foi o mestre de Epiteto, professor de Epiteto, todos têm essa noção de uma filosofia orgânica. E vocês veem que são sempre esses três eixos, né? A ética, a lógica e a física. São os três grandes eixos da filosofia estoica. E de outras filosofias. Epicuro também tinha seus cânones. Os acadêmicos também. Outras filosofias também tinham isso. Né? Mas a dos estoicos é bem fundamentada a sua filosofia sistemática de vida, de existência, em três campos, três eixos: a lógica, a ética e a física. A ordem delas é uma discussão acadêmica, mas elas de alguma forma formam um conjunto unitário. A lógica trata das proposições que nós falamos para nós mesmos, né? A correspondência entre aquilo que pensamos, falamos e o real. A ética trata dos nossos desejos, das nossas repulsas, dos nossos quereres, das nossas paixões. E a física trabalha com a compreensão da nossa posição dentro desse cosmos. Que cosmos é esse? E quem somos nós? Qual a natureza que temos dentro desse cosmos? E como podemos nos relacionar com nós mesmos e com esse cosmos em conjunto? E qualquer frase, qualquer pensamento de um filósofo estoico está fundamentada nesse pano de fundo, nesse extrato de três eixos. Uma das coisas que acontece, dependendo da maneira que você vai abordar o texto estoico, é cortar uma dessas coisas que não nos interessa. Então, a filosofia estoica, enquanto uma terapêutica, que vai junto com a psicanálise, com a psicologia, com o TCC, lá com a terapia cognitiva comportamental, tiram fora a parte da física, que é a metafísica, que é aquela que fala sobre a teologia estoica, sobre o vitalismo quase estoico, sobre a parte teológica do estoicismo. Uma pessoa que vai abordar de forma estética, de repente, a filosofia estoica, vai deixar meio de lado a parte ética, porque há determinações e preceitos éticos, mas como a estética é uma questão mais pessoal e subjetiva, a pessoa acaba deixando de lado ou a lógica, né? Então, vocês veem que o todo da filosofia estoica é denso. E transformar a filosofia estoica numa terapia, numa autoajuda, numa fundamentação para uma terapia, é um recorte da filosofia. Não é a filosofia estoica. Eu não vejo problema em fazer isso. A questão é dizer que isto é a filosofia estoica. Não, não é. A filosofia estoica, ela é um organismo interconectado que não se pode conceber-se separado. E eu percebi isso, por isso que eu também mudei meu mestrado aos 45 do segundo tempo, porque do meu orientador, a abordagem dele era analítica. E eu ficava cortando, daqui a pouco sobrou aquilo, bom, agora eu vou em cima disso, é isso que eu vou pesquisar. Mas quando eu fui pesquisar isso, eu vi que aquilo que eu cortei estava fazendo falta. Mas daí tem um espaço, uma dissertação, todas as normas, não pode ter cento e tantas páginas a mais, tem que ter 150, 160, 200 páginas demais.
Então eu vi que a maneira que eu abordei o texto filosófico do estoicismo foi problemática. E quando eu fui para o doutorado, eu disse, eu não vou fazer uma abordagem analítica, só metodologicamente analítica. A analítica vai ser uma ferramenta que eu vou usar, mas ela não vai ser a base da minha metodologia, do meu caminho, mais para abordar e para me aproximar do texto estoico, porque ele é orgânico. Onde eu chego num ponto, ele vai me levar para outro. Eu posso simplesmente cortar isso por falta de interesse na prática do resultado que eu quero, mas isso daí, quando eu oferecer para alguém, não é uma filosofia estoica, é um recorte da filosofia estoica. Então, a maneira que nós abordamos a filosofia estoica não quer dizer que é aquilo que nós vamos tirar dela é a filosofia estoica em si, a não ser que a gente considere, e é fundamental isso, o estoicismo como um corpo orgânico. Não podemos, se somos contra ou contra a teologia ou a religião não, esquece a palavra no estoicismo, mas contra a teologia, nós não podemos simplesmente tirá-la do estoicismo. Isso desfigura o estoicismo. Não tem como ler Epiteto sem pensar em Zeus, sem pensar na natureza divina. Não tem como ler o estoicismo sem compreender os elementos fundamentais da sua física, da sua metafísica, como os dois elementos fundamentais, como o ativo e o passivo. É a partir daí que, inclusive, nossos desejos, paixões, nossa alma, seja como queiram, que é diferente da de Platão, é só a partir desse elemento da física, da metafísica, que vamos compreender a ética. E é só a partir da compreensão da lógica que vamos compreender a física. E isso anda dessa forma. Claro que uma pesquisa científica, acadêmica, hermenêutica, não é o viés, a perspectiva para todos. A gente pode recortar, aquilo servir para nós, a gente guardar para a gente, isso nos servir. Mas se a gente for se aproximar da filosofia estoica, ela é muito mais densa, sistemática, abrangente e interconectada do que aparece normalmente por aí nas mídias e até de muitas pessoas que se dizem especialistas no estoicismo. Eu vejo aqui na Europa muitos terapeutas falando como se fossem estoicos. Mas em que sentido? O que é ser um estoico hoje em dia? Como ser um estoico hoje em dia? Readaptado. Né? Então, podemos dizer que somos algumas pessoas que levamos parte, características da filosofia estoica no dia a dia? Pode ser que sim. Ser um estoico hoje em dia requer, de alguma forma, manter certa organização, certa organicidade do estoicismo ativo na nossa própria existência nos dias de hoje. É possível? Como conseguimos fazer isso? Essa é uma outra questão. Mas então o estoicismo é altamente rico na questão da ética, na questão teológica, na questão da lógica. Eles inovaram com, com a lógica proposicional, né? Diferente de termos aristotélica. Eles inovaram na epistemologia deles, é muito interessante, altamente rica a epistemologia deles. Então, para qualquer campo que nós olhemos, né, da nossa existência, a gente pode ler o estoicismo como uma alternativa para pensarmos melhor a nós e a nossa existência. Né? Eles são altamente ricos, muito tem que se pesquisar no Brasil e no mundo a respeito do estoicismo como uma filosofia de vida orgânica. Sim? Então é mais ou menos esse o recado, é mais ou menos isso que a gente vai falar ali. Eu vou dar, claro que no cursinho ali eu vou dar algumas chaves de leitura como essa, de considerar o estoicismo uma filosofia orgânica e, ao mesmo tempo, compreender que são três eixos fundamentais que perfazem todo o pensamento teórico do estoicismo para que faça sentido na prática, na existência. Né? E tem outras maneiras, aí, outras leituras, outras chaves de leituras que eu vou passar, né, nesse mini curso de introdução ao estoicismo. Quem sabe, se o pessoal gostar,
faça, né, em 2024 aí um curso um pouco mais comprido, com mais assuntos, trazendo mais textos originários para a gente poder compreender um pouco melhor o pensamento estoico. Muito bem, muito obrigado então pela atenção até agora. Esse é o recado de hoje sobre o estoicismo, lembrando dos cursos de verão da Epoqué com contribuição espontânea, uma novidade na Epoqué, que se der pretendemos fazer isso, estender isso, né? Como já falei, obviamente que precisamos viver neste mundo, precisamos arrecadar financeiramente, mas temos esse prejuízo muito forte de acesso, né? Queremos dar acesso ao conhecimento, pelo menos de forma introdutória, se for de uma forma mais abrangente, melhor, mas pelo menos de forma introdutória, queremos dar esse acesso, que as pessoas tenham acesso e tirem a partir desse acesso suas conclusões e nessas conclusões interagirem com a Epoqué para que a gente vá formando cada vez mais cursos e formações no interesse das pessoas. Se gostaram, dê um like, compartilhem, comente, ajuda bastante aqui a Epoqué e a filosofia clínica e a filosofia alcance mais pessoas pelo YouTube. Muito obrigado e até o próximo vídeo.